Bom, pessoal, então hoje a gente vai falar sobre campo elétrico. Na última aula a gente viu um pouquinho sobre vetor e módulo, e na penúltima aula a gente viu sobre força, então a gente vai falar sobre o campo, produzido por uma carga. Tá bom? A primeira coisa que eu queria falar é que o campo elétrico ele é uma força de campo. Força de campo. O que seria uma força de campo? As forças de campo são aquelas forças que não precisam de contato. Elas acontecem com uma certa distância, então não precisa de contato. Por exemplo, a gente tem a força elétrica do campo elétrico, a gente tem a força gravitacional, a força magnética, são forças que não precisam de contato, elas acontecem numa determinada distância. E é essencial para a gente entender o campo elétrico, uma analogia que a gente pode fazer é o de campo gravitacional, de força gravitacional. Então vamos pensar aqui, ó, a gente tem a Terra, que tem uma massa enorme, e aí a gente coloca algum objeto com massa mzinho aqui. O que vai acontecer? Por definição, a gente já sabe que esse objeto ele vai cair, tá certo? Por conta da força gravitacional, do campo gravitacional da força-peso. A gente sabe que esse objeto só cai porque a Terra está modificando o espaço em que ele está, fazendo com que ele caia. Essa é a força gravitacional. E a gente pode dizer que essa força gravitacional, do campo gravitacional, é dado por G. G seria o campo gravitacional, vai ser igual ao peso dividido pela massa. Tá legal? Essa fórmula aqui, vocês já conhecem ela. É a mesma coisa que peso é igual a massa vezes a gravidade. Tá legal? E essa é uma analogia legal para a força elétrica, para o campo elétrico, porque se eu tirar a Terra daqui, o que vai acontecer se eu apagar a Terra daqui? Não vai acontecer nada, porque quem está gerando o campo gravitacional é a Terra. E no campo elétrico é a mesma coisa. A gente tem que lembrar que o campo elétrico ele é gerado sempre por uma carga. Então vamos pensar que eu tenho uma carga muito grande aqui, eu tenho uma cargona gigante aqui, positiva. Essa carga enorme gera um campo elétrico em volta dela. Tá legal? Então se eu botar uma carguinha Q aqui, ó, de prova, botar uma carga menor Q negativa, uma carga de prova, você vai ter um campo elétrico atindo sobre ela, essa carga vai ser atraída por ela. Né? A gente também tem a parte da força elétrica. Lembrando sempre que campo elétrico e força elétrica são grandezas diferentes. Elas se relacionam, mas elas são grandezas diferentes, tá legal? Então, da mesma maneira que aqui na força gravitacional, para o campo elétrico a gente vai fazer a mesma coisa. Ó, seguinte, o campo elétrico ele é dado por E, pela letra E. E eu estou colocando essa setinha em cima porque ele é vetorial. O campo elétrico, assim como o campo gravitacional, tem uma intensidade, tem direção e tem sentido, tá bom? Então o campo elétrico ele é dado pela força elétrica vetorial dividido pela carga Q. Essa carga aqui a gente vai chamar de carga de prova, uma carga de prova que a gente coloca no espaço para testar o campo elétrico, tá bom? E como eu falei para vocês, o campo elétrico ele é vetorial. E o campo elétrico e a força elétrica, eu vou até escrever aqui, ó, o campo elétrico e a força elétrica E, eles têm a mesma direção, os dois estão na vertical, e nesse caso eles têm sentidos diferentes. Sentidos diferentes, porque o campo elétrico está para cima, o campo elétrico estaria apontando para cima e a força estaria apontando para baixo. Se essa carga de prova fosse positiva, eles teriam a mesma direção. Então não fiquem presos nisso. Eles podem ter sentidos iguais e sentidos diferentes, tá legal? Bom, falado isso, vamos discutir um pouquinho sobre o campo elétrico em si. Lembrando que o campo elétrico ele é sempre gerado, vou apagar tudo, tá? Sempre gerado por uma carga. A carga vai gerar esse campo elétrico. Ela que vai modificar o espaço para gerar o campo elétrico, tá legal? Então vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que eu tenho uma carga positiva, que gera um campo. E aqui é outra situação, tá bom? Aqui é uma situação diferente com uma carga negativa. Vou até separar elas. O campo elétrico gerado por uma carga positiva, ele vai ser sempre um campo que vai apontar para fora. Então o campo ele acontece em volta dessa carga, que ele está acontecendo em volta dela. Nesse ponto aqui, você tem o campo para lá. Vamos botar o E1. Ah, e nesse ponto aqui, professor, nesse ponto aqui também tem um campo apontando sempre para fora. O E2. E assim sucessivamente, tá bom? Em qualquer um dos pontos.
Já o campo elétrico gerado por uma carga negativa é o contrário, vai apontar para dentro, vai apontar para a própria carga. Então nesse ponto aqui a gente tem o campo aqui, ó. É um, nesse ponto aqui vai apontar para dentro é 2. Tá legal? E nesse aqui também aponta para dentro. E 3. Tá bom? Então o campo é sempre gerado por uma carga, tá legal? E aí a gente pode ir brincando, né? Ah, vamos pensar que eu vou botar. Deixa eu até mudar de cor. Eu vou botar uma carga negativa. Então aqui eu vou botar uma carga negativa nesse ponto aqui. Essa carga negativa, o campo elétrico nesse ponto vai mudar por causa dela? Não. O campo elétrico ele é sempre gerado por essa carga aqui. Então, é muito intuitivo a gente pensar que sim, vai mudar, vai apontar para dentro, mas não vai. O campo elétrico nesse ponto vai continuar apontando para fora. Porque você tem que pensar que a gente está estudando o campo elétrico por essa carga positiva. Ah, professor, mas essa carga negativa, então ela gera um campo elétrico? Gera. Muito menor, mas ela também gera. Só que a gente não se preocupou com isso agora. O que vai apontar para dentro é a força elétrica entre essas duas cargas. Então, por isso que eu até mudei de vermelho. Para dentro vai ser a força elétrica. Vai ser uma força de atração entre essas duas cargas, tá bom? Não tem nada a ver o campo elétrico gerado por essa carga, se essa carguinha vai interferir nele. Não vai, essa é a ideia, são coisas diferentes, tá bom? Por isso que muita gente pode até pensar, ah, por que a gente não pega e subtrai esse E2 desse vetor aqui e faz um vetor resultante menor? Porque campo elétrico e força elétrica são grandezas diferentes, relacionadas, sim, mas são grandezas diferentes. Do mesmo jeito que se eu botar uma carga aqui, ó, vamos botar negativa também. O campo elétrico aqui vai continuar apontando para dentro, só que aqui a gente vai ter uma força elétrica também apontando para dentro. E não dá para somar os dois vetores e fazer um vetor resultante, porque são grandezas diferentes, tá bom, pessoal? Essa é a ideia. É um pouco difícil no começo, mas com o tempo vocês vão pegando, fazendo exercício, tá legal? E bom, para encerrar a aula, já vamos falar um pouco do cálculo, né? Eu passei para vocês lá no comecinho desse vídeo a fórmula de campo elétrico, né? Vamos voltar aqui para o azul. Então, o campo elétrico E ele é dado pela força elétrica dividido pela carga Q. Lembrando que essa aqui é uma carga de prova, uma carguinha que você leva para lá e para cá para estudar o campo elétrico, tá bom? Mas isso aqui é para um campo elétrico de qualquer forma. Vamos pensar numa carga pontiforme, que é o que a gente está estudando para facilitar a nossa vida. Quando a gente vai pensar numa carga pontiforme, a gente vai ter que lembrar do módulo, né? Então vamos lá, vamos fazer o E. Força elétrica entre duas cargas, vocês viram na última aula, a lei de Coulomb, é K vezes Qzão, vezes o Qzinho, dividido pela distância ao quadrado, e isso tudo dividido pela carga de prova. Vamos pensar no módulo dela também, que agora a gente está estudando a intensidade dela. Então, o módulo da carga de prova. Esse com esse vai cortar, e aí disso a gente vai tirar a simples expressão de campo elétrico. O campo elétrico é o K, a mesma constante que a gente estava estudando, a carga do campo elétrico, que está gerando o campo elétrico, dividido pela distância ao quadrado. Essa é a fórmula de campo elétrico. E a unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb, tá bom? Unidade de força é Newton, por unidade de carga, Coulomb. Essa é a unidade do campo elétrico, Newton por Coulomb no SI. Bom, pessoal, era só isso que eu tinha para falar, bem tranquilo essa aula do começo de campo elétrico. Na próxima a gente vai se aprofundando mais, beleza? Até mais, tchau, tchau.